E aí galera, espero que estejam bem. Mas bem mesmo, porque o que estamos passando nessas últimas semanas a respeito do tema OVNI vão nos deixar ainda muito mais confusos. E antes que esqueça, um bom ano para todos vocês. Antes tarde do que nunca, não é mesmo? Confesso que até fiquei com vergonha de aparecer aqui depois de tanto tempo. Mas enfim, vamos logo pro vídeo. Conheça seus medos. The Mask. Estados Unidos, 2 de fevereiro de 2023. No estado de Montana, um objeto foi identificado pela população e também já estava na mira do próprio Pentágono. Logo de ser analisado pelo governo americano, verificaram que se tratava de um balão de vigilância chinês. E depois de muita discussão interna, no dia 4 de fevereiro, foi dada a permissão de derrubar o balão e enviaram caças F-22 e o balão foi explodido. O balão era enorme, com aproximadamente 60 metros de altura, e carregava equipamentos de quase 1 tonelada. E aqui está ele sendo retirado do local da queda, ou pelo menos partes dele. Só que agora vem uma outra aparição de um outro suposto objeto desconhecido, no noroeste do Alasca. No dia 10 de fevereiro, o presidente Biden ordenou o abate também desse objeto, só que dessa vez era um objeto menor do que foi derrubado em Montana. A única informação que temos é do porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, que afirma que possivelmente se trata de um outro balão, e estava voando muito devagar e o seu tamanho era similar a de um carro pequeno, voando a uma altura muito mais baixa do que a anterior, e os destroços desse objeto caíram perto da fronteira com o Canadá, e agora estão procurando entre o gelo e o mar. No momento, ainda não foram divulgados de uma forma oficial o que poderia ser. Apenas acham que pode se tratar de mais um balão de vigilância. Mas os pilotos confirmam que o objeto não parecia ser tripulado, e o seu formato era cilíndrico. E mal saiu as notícias desse evento que já no dia seguinte, no dia 11 de fevereiro, já apareceu no espaço aéreo do Canadá um outro objeto desconhecido, e o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, relatou que ordenou o abate de um objeto desconhecido sobrevoando seu território. E o mais incrível é que precisaram aeronaves tanto canadenses e americanas para derrubar esse objeto. Conclusão: culparam a China de espionagem. Na verdade, ainda não se sabe ao certo o que poderia ser estes outros 2 objetos que foram abatidos. Mas para o primeiro caso, que aconteceu no dia 4 de fevereiro, as autoridades chinesas se manifestaram e negaram que o objeto fosse usado para espionagem. E afirmam que se tratava de um dispositivo de monitoramento de clima, e que por forças maiores como o vento teve sua trajetória alterada, e que eles não podem controlar o movimento do balão. Desde o dia 11 teve muita tensão entre os 2 países, tanto que o Ministério das Relações Exteriores da China disse que os Estados Unidos lançaram balões em seu espaço aéreo mais de 10 vezes no ano passado, e não fizeram tanto escândalo assim dessa forma como eles. E voltando um pouco atrás no tempo, no governo anterior de Trump, a própria Casa Branca afirmou que durante o mandato do ex-presidente, pelo menos foram vistos 3 balões chineses sobrevoando o território americano. Em resumo, tão vai e volta. Um culpa o outro e o outro devolve e causa maior escândalo. E o mais engraçado é que no dia 12 de fevereiro, logo um dia após o terceiro OVNI ser abatido no Canadá, a China afirmou que também estava perseguindo OVNIs. As autoridades marítimas locais da província de Shandong anunciaram no domingo, dia 12 de fevereiro, que interceptaram um objeto voador não identificado nas águas próximas à cidade costeira de Rizal, e também estavam se preparando para abatê-lo. Mas até agora não temos notícias sobre se realmente esse objeto foi abatido ou não. Vale lembrar que a China, quando quer ocultar algo, ela oculta muito bem. E agora vamos às teorias. Na minha humilde e sincera opinião, já de cara falo que não são OVNIs. Quer dizer, não são OVNIs de origem extraterrestre ou de alguma inteligência superior. Se fosse esse tipo de OVNI, vocês acham mesmo que iriam derrubar logo 3 ou mais em um tempo tão curto? É claro que não. Vamos voltar a algumas evidências anteriores registradas de uma forma oficial, como por exemplo o caso de OVNI de Aguadilla, em Porto Rico,
Inclusive, já mostramos essa evidência no canal, como um dos casos mais incríveis de avistamentos OVNIs, tanto na velocidade e de como ele se movimenta durante o seu trajeto, e também a forma em que esse OVNI entra no mar e logo acaba se dividindo e sumindo dos radares da câmera, que por sinal era da Força Aérea. Esse sim é um caso de OVNI que indica uma grande tecnologia e inteligência por trás disso. Agora, comparar com os 3 OVNIs, que provavelmente são balões, é muito difícil de acreditar que sejam OVNIs que imaginamos, já que pela descrição e movimento deles eram muito lentos. Então, sobre esse caso, alguma coisa manipulada está por trás disso. Diria que é algo relacionado com conflitos entre os países, e vocês já sabem quem. Mas isso não tira o fato de que OVNIs estão realmente aparecendo com maior frequência, como no caso do Uruguai, onde na noite do dia 11 de fevereiro de 2023, na cidade de Paysandú, que fica bem na fronteira com a Argentina, moradores locais avistaram e reportaram pelas redes sociais que viram um objeto cilíndrico se movimentando pelos céus. E esse foi um dos registros. Vejam que esse sim parece ser um objeto digno de pensar na hipótese de que seja um OVNI. Se bem que algumas aparições de objetos cilíndricos são facilmente confundidos por balões solares. Mas se fosse isso, um balão não teria esse movimento que vimos no vídeo. Seria mais lento, ou ficaria parado. Mas esse objeto do vídeo claramente tem uma trajetória inteligente, fora do comum. E é claro que em um próximo vídeo vou trazer os mais recentes avistamentos de OVNIs ao redor do mundo, que por sinal são muitos. Mas no geral, o balão que foi abatido nos Estados Unidos e os outros 2 objetos, acredito que seja uma forma de desviar a nossa atenção, talvez uma desculpa para provocar a China, já que os 2 países estão meio que em um conflito pelo controle, entre aspas, da ilha de Taiwan. A China a considera como uma de suas províncias históricas, mas não tem poder nenhum sobre ela. E já os Estados Unidos também não têm poder sobre ela, mas têm relações diplomáticas com a ilha. E um evento bem recente foi no início de janeiro desse ano, de 2023, onde os Estados Unidos passou com um navio de guerra pelo Estreito de Taiwan. E é claro que a China não gostou disso. E o porta-voz chinês disse diretamente para parar de provocar problemas, e a China estaria em alerta máxima para responder à altura. Vejam só. Então, meus amigos, ao parecer a questão é mais conflito político do que vida extraterrestre. E essa tensão tende a aumentar muito mais daqui pra frente. Mas enfim, já estamos nos desviando um pouquinho do vídeo, vamos parar por aqui. E agora adoraria saber sua opinião. Você acha que se os OVNIs que foram abatidos sejam de origem extraterrestre e com uma tecnologia avançada a anos-luz do que a nossa, se deixaram abater? E por que fariam isso? Ou tem algo mais humano por trás de toda essa confusão? Me fala aí nos comentários, vamos debater um pouco. E obrigado pela audiência e nos vemos na próxima. E por último, e mais importante, bons sonhos.